nosso jornal. Eu sou a Micaela e eu vou falar sobre como funciona a energia nuclear. Bom, a energia nuclear é feita nas usinas termonucleares a partir do átomo de urânio, onde sua estrutura nuclear é quebrada, dividida, gerando assim um calor dentro dos reatores. Esse calor aquece uma quantidade de água que acaba evaporando e movimenta a turbina, ligando, ativando assim o gerador elétrico. E assim gera-se a energia. A energia nuclear pode ser uma fonte para uma alternativa para a energia elétrica e também para se fazer bombas nucleares. Esse processo foi descoberto em 1938 por pesquisadores alemães e é um processo caro, por isso está concentrado nas potências mundiais, como por exemplo Estados Unidos, Japão e Rússia. Os pontos positivos são que o urânio é muito abundante na natureza e que a sua produção, no momento da produção, não gera poluentes. Mas os pontos negativos são que pode-se fazer bombas nucleares, tem um alto índice para acontecer acidentes e que ele gera lixo atômico e que na maioria das vezes é descartado no mar, contaminando o mar assim. No Brasil, atualmente, temos duas usinas nucleares, a Angra 1 e a Angra 2, no Rio de Janeiro, e está sendo retomado o projeto da Angra 3. No Brasil também, a energia nuclear representa só 3% da matriz energética, mas poderia ser muito mais porque o Brasil é o quinto mundial que tem mais reservas de urânio no país. Bom dia, eu sou a Marina e eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu no dia da explosão. Bom, a explosão aconteceu na Ucrânia, na cidade de Pripyat. A cidade de Pripyat era uma cidade projetada para os trabalhadores da usina e as suas famílias. O acidente ocorreu na usina popularmente conhecida como Chernobyl, na madrugada do dia 26 de abril de 1986, que foi cerca de 36 anos atrás. Na usina de Chernobyl, usavam os reatores do modelo RBMTK, que funcionavam da seguinte maneira: usavam a água para resfriar o núcleo e o grafite como moderador. E isso deixava o reator numa situação perigosa, por conta que podia gerar alguma explosão. O acidente aconteceu num teste de funcionamento de emergência no reator 4, que ocorreu porque houve uma queda na potência e eles tentaram aumentar, mas foi aumentado, mas eles não conseguiram abaixar, que chegou a uma temperatura de 2000 graus, causou uma explosão de vapor e explodiu o teto do reator, que pesava cerca de 1000 toneladas. Que ao entrar em contato com o oxigênio e o grafite que revestia o combustível de urânio, houve uma combustão, ou seja, começou a pegar fogo. Cerca de 31 bombeiros e outros trabalhadores que estavam na área morreram poucas horas depois por conta do alto nível de radioatividade. Infelizmente. Existem algumas teorias do porquê que isso aconteceu. A primeira é que foi uma falha mecânica das máquinas e a segunda é que foi uma falha humana de quem estava fazendo o teste na hora. Agora eu vou passar para a Luísa, que vai falar um pouco das consequências da explosão de Chernobyl. Tudo bem por aí, Luísa? Oi Marina, aqui tá tudo certo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as consequências de Chernobyl. Bom, por Chernobyl ter sido a maior bomba nuclear explosiva, teve danos absurdos que impactaram o mundo inteiro. O vento levou material radioativo para a atmosfera e essa radiação se espalhou pelo mundo inteiro. Bom, depois do acidente, muitas pessoas tiveram que ser evacuadas, pessoas que moravam próximas do local tiveram que ser evacuadas para outros países, para outros lugares. E fora também milhares de trabalhadores, milhares não, mas acho que uns 400 ou 1000 trabalhadores morreram, né, por causa do acidente que aconteceu. E muitas pessoas após o acontecimento, então depois de umas 2, 3 semanas, morreram por causa do envenenamento. Logo após a explosão, pessoas foram diagnosticadas com a contaminação do material radioativo
E esse material radioativo, ele traz muitas consequências para nossa saúde e faz muito mal, porque ele mexe com as integrações das células, então ele pode causar tumores, câncer, também pode causar tireoide e vários outros impactos que são muito prejudiciais à nossa saúde. Depois de um certo tempo também, o governo da Ucrânia, eles evacuaram 300 mil, 400 mil pessoas para outros países, né? Por causa que muitas pessoas ficaram sem abrigos, porque tiveram que ser completamente evacuadas na zona. E também, além disso, o governo soviético, ele criou uma zona de exclusão, ou seja, você não pode chegar perto de 30 quilômetros, é um raio de distância que você não pode chegar a 30 quilômetros do local, a não ser se você tiver uma autorização. Então, se você quiser ir lá visitar, você precisa de uma autorização. Mas hoje em dia você pode sim visitar o local usando uma máscara, uma proteção por causa do ar, né? Então agora eu vou passar para a Sofia. Olá, eu sou a Sofia e hoje eu vim falar um pouco sobre a invasão russa em Chernobyl. A usina ela está localizada num ponto muito estratégico. Ela está um pouco mais abaixo da fronteira com Belarus, que é aliada da Rússia na guerra. Chernobyl fica a apenas 120 quilômetros de Kiev, ou seja, demoramos mais ou menos 2 horas para chegarmos até lá. Fica no melhor caminho, né, das tropas russas, ou seja, ocupar Chernobyl é um ponto simbólico e é uma opção de você causar uma tensão na Ucrânia. E a tomada de Chernobyl aconteceu em 24 de fevereiro de 2022. A captura da usina de Chernobyl era uma garantia, né, de que grupos nacionalistas e outras organizações não se aproveitassem da situação atual do país para realizar algumas provocações nucleares. O objetivo da Rússia era controlar a produção energética ucraniana durante a guerra. Bom dia, eu sou Helena Bertoa e hoje eu vou apresentar algumas curiosidades. Pesquisas feitas apontam que a radiação emitida durante o acidente foi equivalente a 400 vezes maior da radiação emitida das bombas na Segunda Guerra Mundial. Por isso que a evacuação da cidade foi imediata e ela ficou inabitada por anos. Atualmente, a usina, o local, está aberto para visitas de turistas, obviamente com guias e tudo explicado. Alguns animais que viviam na região foram extintos, muitas espécies deixaram de existir por conta de todos os fatores necessários e os recursos ficaram escassos, logo muitas espécies acabaram. Isso aconteceu também pelas plantas. Muitas plantas foram extintas, mas logo novas plantas se realocaram no local, com as novas condições necessárias para a existência delas. Atualmente, durante a visita, é possível até encontrar alguns cachorros que moram ali no local e mantêm a sua sobrevivência com os recursos dali mesmo. Muito obrigada por terem assistido o nosso jornal e até a próxima! Audio